Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora dar início à nossa explicação do nosso material de complementação escolar para a semana de 29 de junho na disciplina de História. Lembrando que todo o conteúdo vai estar entre as páginas 14 e 5 e que essa semana, apesar de ser bem pequeno, é super importante prestar atenção porque tem vários detalhes, tá bom? Como vocês já sabem, meu nome é Ana Beatriz Souza, sou professora de História da Escola Municipal Átila Nunes e sempre venho com essas dicas importantes para vocês. Primeiro, anote no seu caderno a semana da tarefa, no nosso caso, a tarefa de 29 de junho, e o título do conteúdo. O título dessa semana é Os Libertadores da América, mas vocês podem colocar também a Independência da América Espanhola, os Libertadores da América, porque aí fica bem mais fácil de identificar quando vocês forem estudar. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis para procurar seu significado no dicionário. Fique sempre atento ao enunciado das questões e responda exatamente o que foi perguntado. E não esqueça nunca de registrar tudo em seu caderno, tá bom? Então, um ótimo trabalho e vamos lá. Só para a gente lembrar, os fatores que contribuíram para a fragmentação política da América Espanhola, eles têm dois processos, o processo interno e o processo externo. No processo interno, nós temos o surgimento de vários líderes políticos e militares que nós chamamos de caudilhos. Então, esses homens, eles detinham todo o poder em todo aquele mapa de colonização da América Espanhola. Eles possuem poder político, mas também, como eles têm dinheiro, eles formam grupos militares, grupos armados que atuam em seu benefício. Além disso, nós temos as grandes distâncias dos núcleos de colonização. Como fatores externos, nós temos a diplomacia do governo britânico, do governo inglês, que estava muito interessado no processo de independência para que pudesse fazer o comércio com essas regiões. Só lembrando que as áreas coloniais na América, elas estavam sob o domínio da sua metrópole através do exclusivo comercial e do pacto colonial, ou seja, eles só poderiam fazer o comércio com a sua metrópole. Se essas regiões se tornassem independentes, para a Inglaterra, que estava no auge da Revolução Industrial, seria maravilhoso. Para além disso, nós temos principalmente as diferenças e especificidades culturais. Então, cada região tem uma característica. Esse vai ser um dos fatores para quebra territorial, para fragmentação territorial. E as disputas de poder entre as oligarquias agrárias, ou seja, esses homens que conseguiram a independência passaram a disputar o poder para se tornarem os líderes da região. E com isso, a América Espanhola acabou sendo dividida. Fora isso, nós temos o iluminismo aparecendo, nós temos a independência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, além de servir como exemplo, apoiava a partir da doutrina da América para os americanos, a doutrina Monroe. Além disso, nós temos um vazio de poder na Espanha, a metrópole, devido à invasão do Napoleão Bonaparte. Juntando tudo isso, temos também o crioulo. Vocês devem lembrar na aula anterior, de qualquer forma, basta consultar o material didático carioca ou o vídeo anterior, que eram filhos dos espanhóis, filhos dos chapetones, nascidos aqui na América, que tinham dinheiro, mas não tinham poder político, e eles queriam o poder político. Então, aliado a tudo isso, nós temos esse processo de fragmentação e independência. Quem são os libertadores da América Espanhola? Os mais conhecidos são Simão Bolívar e São Martín. Mas além deles, nós temos outros que são super conhecidos também. E eles estão aí para que vocês possam reconhecê-los. Então nós temos lá no primeiro, José de San Martín, que foi o líder do movimento pela independência da Argentina, Chile e Peru. Ele é nascido na Argentina, filho de coronel do exército espanhol, ou seja, ele é um crioulo. Logo em seguida nós temos o Bernardo O'Higgins Riquelme, que vai ser o libertador do Chile e o chamado pai da pátria chilena.
Lá no finalzinho, nós temos uma outra imagem, o Antônio José de Sucre, que era venezuelano e uma das figuras mais destacadas da emancipação da América Latina. Ele foi o primeiro presidente da Bolívia entre 1826 e 1828. Então, com essas informações relembrando, nós vamos começar o material. E não esqueçam, para saber mais sobre a independência da América Espanhola e sobre os libertadores da América, consulte o material didático carioca, entre as páginas 293 e 304. Lá tem todas as informações que podem auxiliar vocês na construção e compreensão desse material. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje ele é pequeno, mas a gente precisa prestar muita atenção porque tem informações bem importantes. Então, o primeiro texto, ele vem falando das guerras de independência da América, mas fazendo a relação dessas guerras de independência principalmente com o que acontecia na Europa, com o bloqueio continental, com as invasões napoleônicas, e aí vem comentando basicamente sobre como que começa. Então, a partir de 1810, os conflitos eles explodem várias colônias espanholas, iniciando naquele local onde hoje a gente conhece como México. Logo em seguida vem descendo, e aqui no que a gente chama no vice-reinado do Rio da Prata, ou seja, aqueles países que compõem a bacia do Rio da Prata, também alguns grupos coloniais reivindicam o poder e retiram o vice-rei da região, proclamando a independência, num evento chamado Revolução de Maio. Então, esse pequeno texto aí, o texto 1, ele vai relacionar o movimento de independência com o contexto europeu, principalmente com as invasões napoleônicas e o bloqueio continental de 1810. Logo em seguida, nós temos lá na página 15 o texto 2, que vem falando exatamente sobre o processo de libertação e quem foram os libertadores da América. Então a gente começa aí pensando como é que eles estavam divididos e principalmente os fatores que levaram ao surgimento desses ideais de liberdade, que foi a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, seguindo com o processo de invasão também napoleônica. Logo em seguida, eles começam a falar desses homens que ficaram conhecidos como os libertadores. No último parágrafo, nós temos os nomes desses homens. Então, o José de San Martín, da Argentina, o Bernardo O'Higgins, do Chile, o Antônio José de Sucre, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, e eles começaram a ser chamados de os libertadores da América. Vocês já devem ter ouvido esse termo em algum lugar, não é? Então vamos lá. Bom, e onde é que nós já vimos isso? E lembre-se sempre, todas as respostas no caderno. Então, a primeira atividade é exatamente para relacionar o termo ao evento que leva esse nome. E que evento é esse? Um campeonato de futebol, a Copa Libertadores da América, que reúne os principais times de toda a América Latina. Então, em 1965, a Confederação Sul-Americana de Futebol deu o nome de Libertadores da América à competição continental de futebol, com o objetivo de homenagear nomes importantes do movimento de independência na América Espanhola e Portuguesa. Então, a primeira pergunta é: você acha esse tipo de homenagem importante? Vocês vão responder sim ou não e explicar o porquê vocês acham. Não esqueçam, não pode deixar somente o sim ou o não. Vocês precisam completar a resposta. B. Quais os outros tipos de homenagem podem ser feitas através do esporte? E aí é uma resposta pessoal. Vale a pena vocês pensarem como que a gente pode homenagear grandes nomes, heróis, eventos, pessoas importantes através do esporte. O 2. Os times abaixo foram batizados em referência a um dos líderes do movimento de independência. Escreva quem é esse líder. Então, nós temos o nome dos times, o país de origem, e vocês precisam colocar ao lado o nome talvez do libertador ou do grande líder de movimento que possa ter dado origem ao nome desse time. Se tiver alguma dúvida, basta consultar lá seu material didático carioca naquelas páginas que informamos lá no início. Então nós temos o Bolívar, da Bolívia, o Universitário San Martín, do Peru, O'Higgins, do Chile, e o Universitário de Sucre, da Bolívia.
3. Os líderes dos movimentos de libertação, os libertadores, eram em sua maioria descendentes de europeus com forte influência do liberalismo. Com base no que você estudou, havia no pensamento desses líderes a preocupação com a participação política das classes menos favorecidas? Ou seja, eles se preocupavam com a participação do povo ou eles acabavam excluindo o povo dessa participação? Lembrando que o povo na América Espanhola eram os indígenas, os descendentes de indígenas, os mestiços, né, a mistura que apesar de poucos eles existiam, e os escravos africanos também. Então, será que esses homens estavam preocupados com essa participação? Vocês vão dizer se estavam ou não e explicar por que vocês acham. Bom, para finalizar, aquele nosso Fica a Dica super esperto. Hoje, o Fica a Dica é a série Tempos de Estudar do canal Multirio, que é especialmente dedicado à aula 10, a independência da América Espanhola. É muito legal, é super didático e vale a pena vocês olharem para conhecer mais um pouquinho sobre esse processo, tá bom? Então, uma ótima atividade, até a próxima semana. Tchau, tchau!